Aqui para mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre veganismo e os efeitos no organismo, hein? Estamos publicando aqui o tema. Esperar a galera começar a chegar. E vamos para mais uma live beneficente da Bodymetrics, hein? Hoje um pouquinho mais tarde, né? Porque nós temos aí que se adequar aos horários também dos nossos colegas que vão trazer um pouco de informação aí. Fala, Marcelino, tudo bem? Boa noite. Daniel Mastroiano, satisfação enorme. Muito legal. Fala, João Vitor. Vamos esperar aqui o Alexandre Laverde, ele é nutricionista, né? É um cara muito bom, tem muita profundidade nas coisas que fala e acho que vai nos ajudar aí a esclarecer bastante coisa sobre o tema de hoje. Eu vou ver se eu fixo o tema aqui. Quer ver? Para ficar mais fácil da gente... Aí, legal. Lembrando que nossas lives são... Hoje a live é em prol do Lar São Francisco de Assis. Vou deixar depois para vocês aí nos stories, para quem quiser contribuir com... É um asilo aqui de Araraquara. Vamos ver se o Xandão já entrou aqui pra gente trazer ele para o bate-papo. Ainda não tá na área. Não, aqui, tá aqui. Já tá na área, sim. Fala, meu amigo. E aí, como que tá? Que é? Tá travado? Ou tá assustado? E aí? Tá conseguindo escutar bem? Tá me ouvindo aí? Eu tô, e você? Beleza? Nós estamos com um pouquinho de delay aí, tô achando. Mas se estiver ouvindo, Tá. vamos tocar. Peraí, deixa eu ver se é o fone aqui. Qualquer coisa eu tiro aqui, peraí. Eu tô sem fone aqui. Vamos ver se... E aí? Beleza? Bem melhor, né? Tá, agora tá no tempo certinho aí. E aí, Xandão, como que tá as coisas aí? Tudo bem, Carlinhos? E você, meu irmão? Como é que você tá? Quanto tempo? Verdade. A gente só se vê aqui nas lives agora, né? Pô, você é um empresário famoso, é difícil ter contato, né? Você é um nutricionista que não tem horário. Eu falei, eu tava comentando aqui, pessoal, hoje a live é um pouco mais tarde, né? Porque a gente depende da agenda dos convidados, que no seu caso é uma agenda muito cheia, então por isso é mais tarde. Não, pô, imagina. Olha, cada vez que eu vejo você tá com o cabelo um pouquinho mais branco, então é sinal que você tá trabalhando bem aí. Pô, então você tá trabalhando pra caramba, hein? Olha o pessoal chegando aí. Xandão, cara, acho que como é de praxe, vamos fazer assim, fala uma breve apresentação sua, porque a gente depois os materiais eles vão para os podcasts, vão para o nosso canal do YouTube, ficam disponíveis no blog. Eu acho legal a gente dar essa breve apresentação sua, para depois a gente começar a desenvolver o tema de hoje. Beleza. Carlinhos, eu sou nutricionista, sou pós-graduado em nutrição clínica, tenho pós-graduação em nutrição esportiva e pós-graduação em fitoterapia, tá? Trabalho aqui em Araraquara, na clínica Face Serviços Médicos, das 8 às 8 e aos sábados. Só um pouquinho, né? Cara, tá graças a Deus, né, meu irmão? Tá bom, né? Não, Você também, né, cara? Tá excelente, né, cara? Eu não só escuto falar bem aí do seu trabalho, assim, não é conversa, não, é fato, né? Só escuto falar bem e eu sou um dos defensores aí da sua pessoa como profissional, e você sabe disso, né? É algo que eu conheço, mesmo, né? Então, assim, eu tô falando com propriedade, né? É uma pessoa que é admirável o trabalho que faz. Pô, que E isso, cara.
hoje é um negócio interessante, né? A live de hoje, assim, é um tema que eu acho que vai dar bastante pano para manga, né? Mas, assim, é uma live que eu assim, praticamente vou deixar você conduzir, vou tirar algumas dúvidas que possam surgir, porque é um tema que realmente eu não tenho menor profundidade para poder discutir com você num nível adequado. Então, assim, é um tema seu mesmo. Hoje à noite é sua. Eu acho que é um tema que, como eu falei, o maior alcance que nós estamos tendo das nossos materiais depois que eles estão prontos, porque como eles ficam disponíveis, a gente tem acesso às visualizações. Cara, muita gente acompanhando nossas lives depois, num podcast, no próprio IGTV, no YouTube. Então é um tema que chama atenção, né? Quem segue, né? Quem é vegetariano, vegano. Eu acho que é bem legal essa live de hoje. Ela vai diferenciar de todas as outras que a gente já fez. Pois é. Ô Carlinhos, mais uma coisa que é bacana é que é uma coisa assim que está crescendo muito, né? O veganismo, o vegetarianismo, né? Que antecede o veganismo. E as pessoas hoje elas estão assim mudando de estilo de vida, de hábitos, com fins aí ideológicos, né? E isso, na minha opinião, é bem legal, cara. Eu considero uma mudança assim, pensando na evolução, muito bacana, né? Então, assim, basicamente no que consiste o veganismo, né? Eu não sei se a gente pode falar do vegetarianismo, do veganismo, mas assim, falando Eu acho do legal isso, porque assim, é, eu sei que tem diferença e assim, até legal pontuar essas diferenças e como a gente, o tema é quais são os efeitos disso no organismo, né? Se é que tem algum efeito que é tão que destoa tanto da normalidade, né? Mas assim, se você conseguir também dar as diferenças de um de outro, né? Porque eu conheço muitos vegetarianos, muitos, inclusive na minha família tenho vários. Minha mulher é vegetariana, minha cunhada é vegetariana, minha irmã, meu pai agora estão dando uma regredida, mas já foram, estão comendo peixe agora. Mas assim, conheço bastante gente. O Daniel, que está aqui na live, que é amigo nosso, é vegetariano. Agora, vegano eu conheço poucos, né? E assim, existe uma filosofia muito forte, né, por trás, né? Quando o cara é vegano, né? O cara é outra pegada, né? Sim, basicamente o veganismo, quem segue a linha vegana, ela se abstém de toda origem animal na vida dela, né? Então, desde vestimentos, produtos cosméticos, e comida, né? Que acho que é o nosso principal tema aqui. Então, uma pessoa que ela evita na medida do possível, né? O consumo de alimentos de origem animal, tá? O vegetarianismo ou o vegetariano, ele ainda permite algum consumo de alimento de origem animal. O vegetarianismo, no meu ponto de vista, né, segundo aí o CFN também, é um estilo de vida nutricional, tá? Então, o vegetarianismo, apesar de ter seus princípios, né, com os animais e sociedade, ele não se abstém totalmente do consumo de origem animal. Então, tem vegetarianos aí que comem queijo, ovos, né, leite, alguns até peixes, né, tem o famoso ovolacto vegetariano, né, vegetariano. E o vegano não, Carlinhos. O vegano é aquele cara que ele se abstém, né, de todo o alimento, toda utilização de produtos de origem animal na vida dele, tá? Essa é a diferença básica. Legal. E a gente vê que, mesmo dentro do vegetariano, o vegetariano hoje, eu vejo que é muito legal porque eu tenho dentro de casa, né? Como eu falei, a Aline, eu percebo que, assim, ela consome produtos de origem animal, mas já dentro dessa linha que você falou, já buscando, por exemplo, ela quer ovos de galinhas que ficam soltas, ela não quer o ovo já da galinha. É isso. Então assim, já começa a ir para essa linha também de buscar produtos que, por mais que de origem animal, não afetem tanto.
não tenha maltratos, né, aos animais, né? Esse é o principal, você que está no frente a frente com as pessoas aí, esse é o principal fator, é a questão de maltratos. Qual que é o mindset dessa galera? Assim, é realmente o problema. Carlinhos, o principal apelo é exatamente esse, né? Os maus tratos aos animais e os danos causados ao planeta, né? Consumo de água exagerado, efeito estufa, superaquecimento global. Esse é o principal ponto abordado pelos veganos para esse estilo de vida. Tá. E assim, geralmente a pessoa que vai para o veganismo, ele inicia vegetariano, né? Existe uma progressão, né? Ninguém fala, eu sou vegano hoje, ou não. Existe pessoas que aderem drasticamente, assim, da noite para o dia. A recomendação, Carlinhos, é que haja uma transição, né? Você não pode simplesmente, de um dia para o outro, vou parar, por exemplo, falando de nutrição, tá? Eu vou parar de comer carne, eu vou parar de consumir alimentos de origem animal. Se você ainda é uma pessoa que tem hábitos bons, que tem uma alimentação diversificada, fracionada ao longo do dia, come alimentos integrais, orgânicos, enriquecidos, você ainda não sofrerá tantos danos assim, né? Mas se você é uma pessoa que de uma hora para outra decide virar vegetariano ou vegano e o consumo ao longo do dia, alimentos refinados, fast foods, você vai ter alguns problemas, inclusive de quedas glicêmicas, problemas de absorção de nutrientes, intestinais. Então, a ideia é que você faça essa transição, que você comece ali, a recomendação é que você fale, vamos ficar um dia sem comer carne, por exemplo, tá? Semana que vem vamos aumentar para 2 dias e assim sucessivamente até que você se torne totalmente vegano. E vegano, eu costumo dizer que não é só alimentação, é uma maneira, um modo de viver, né, Carlinhos? Um cara que é vegano, ele tem um cuidado extra, assim, com a natureza, com o ambiente em que ele vive, né? Eu gosto bastante do ponto de vista do vegano. Tá. Assim, como tudo, né, que exige uma adaptação, pelo que eu entendi, é recomendado. Então, assim, o cara que quer virar vegano hoje, o legal é ele... Depois vamos ler essas perguntas aí. O cara que quer virar vegano, o legal é ele se preparar, já procurar um profissional para que tenha essa orientação, porque acho que como tudo, né, que envolve o nosso corpo, né, a gente precisa passar por um processo de adaptação, né? Isso é uma adaptação fisiológica, bioquímica e um monte de coisa que está envolvida, né? Exatamente. É óbvio que nada implica, por exemplo, em uma pessoa, você chegar em mim e falar assim, Xandão, eu quero virar vegano amanhã. Eu vou falar, Carlinhos, vamos embora, né? Mas o ideal é que exista essa adaptação sim, tá? Existe algum sofrimento em relação à absorção de alguns nutrientes. É lógico que aí os conselhos, a organização de vegetarianismo, de veganismo, eles têm assim argumentos fortíssimos em relação a isso, né? Por exemplo, quando a gente fala do principal argumento contra o veganismo, que é a absorção de vitaminas do complexo B, principalmente a B12, que é exclusiva do animal, o argumento é que mesmo nós, né, onívoros, que comemos a alimentação incluindo animais, possuímos aí cerca de 50% da população uma deficiência de vitaminas e ao presente, consequentemente, a vitamina B12, né? Então, não é garantia de você falar, eu como carne, eu não tenho deficiência de vitamina B12, da mesma maneira que o vegano. Você não pode falar, você não come carne, então você tem deficiência de vitamina B12. Vitamina B12, para quem não sabe, né, é uma vitamina importantíssima na formação do tecido, formação da hemoglobina. A falta dessa vitamina causa uma das anemias mais perigosas, que é a anemia megaloblástica, que é a má formação, o crescimento desenfreado da hemácia, da hemoglobina, e a maturação precoce, né? Então você não consegue carregar oxigênio e essa anemia, se não cuidada, pode levar à morte. Então, algum dos cuidados que o vegano tem que ter. Mas a gente tem aí de origem animal, por exemplo, algumas algas, espirulina, que tem vitaminas do complexo B. Essa absorção, ela não é tão facilitada assim, não é tão biodisponível. Mas a gente consegue, com
o equilíbrio, a agregação de outros alimentos na dieta, favorecer essa absorção, né? É lógico que não é só o único ponto a nos preocuparmos, né? A gente fala muito de proteína também, o vegano sempre vai ser desnutrido, sempre vai ser amarelo. Cara, tem atletas veganos assim de altíssimo rendimento, cara, com performance assim igual, sabe? Melhor até. E quando você conversa com um vegano, que já é vegano há alguns anos, o que você tem de respostas positivas é incrível, assim, disposição, os níveis de colesterol, dislipidemia de maneira geral, triglicerídeos, tudo isso melhora. Existem alguns estudos que mostram que o vegano ele tem uma qualidade de vida cardiovascular melhor do que quem come carne, né? É fato que isso é devido ao consumo exagerado de carne também, né? Desequilibrado, consumo de carne vermelha, rica em colesterol, em gorduras saturadas, né? Existe uma recomendação para que a gente viva bem. É que, infelizmente, hoje a comida acaba sendo fuga, fonte de prazer da maioria das pessoas que não tem uma dieta organizada, né? Mas, de qualquer maneira, eu estou tentando te explicar, estou tentando dizer para o pessoal que o veganismo não é sinônimo de pessoa malnutrida. Imagino que não. Muito pelo contrário, né? Se você pegar os veganos, você tem uma resposta assim sobre óxido nítrico melhor, você tem uma resposta sobre cicatrização, formação de tecido muito melhor, por exemplo. Pelo menos são alguns estudos que eu li esse último ano, tá? E, lógico, né? Eu tenho vários pacientes veganos na clínica e, assim, com exames, assim, a fazer inveja para qualquer um de nós. Geralmente, Alexandre, eu imagino que um pouco disso tudo que você está falando, porque assim, as pessoas próximas... Eu estou indo no vegetariano, porque é quem é próximo, as pessoas que eu conheço, né? O próprio Daniel, que está fazendo a pergunta para a gente aqui, ele perguntou se... Fala para a gente se tem jeito certo de fazer essa transição, que ele já é vegetariano, né? Então ele quer saber para o veganismo, e ele falou da famosa B12, que eu acho que você acabou já falando dela. Então, assim, são pessoas que já têm um hábito de se cuidar mais de forma geral, né? Então, acho que por isso também eles acabam atingindo uma saúde, às vezes, superior a quem, como você falou, come de tudo e a famosa comida pela ansiedade, pelo prazer. E quem tem esse... Deixa eu fazer um link, Carlinho. A gente tem que... Isso que eu estou falando é o vegano, o cara esperto, o cara inteligente, tá? A gente sabe que em todas as áreas existem pessoas que vão com a galera, né? A famosa modinha, tá? Não sei se é antiético usar essa expressão aqui. Mas assim, você vai ver assim, você vai ver o vegano extremamente, o vegetariano, você tem na sua família, pô, sua família é saudável pra caramba, eu conheço quase todo mundo, né? Sua esposa, sua cunhada, seu pai, sua mãe, e assim, são pessoas extremamente saudáveis. Por quê? Porque buscam orientação nutricional, buscam conhecimento, né? Fazem atividade física, então assim, é um complemento, é um contexto todo. Da mesma maneira que existe o vegano que vai comer arroz com banana e vai querer ficar saudável. Entendi. Então tem as duas... Não é porque o cara vai pro veganismo que necessariamente ele já é uma pessoa mais evoluída no sentido de consciência. Só com os animais, mas às vezes com ele mesmo não. Então, talvez a ideologia, né, de conseguir um planeta melhor seja igual, mas ele está esquecendo dele, né, do indivíduo. Né? Legal. E aí, eu conversei sobre isso com um paciente essa semana. Né? Ele me levou uns exames assim fantásticos, sensacionais, vegano, há 2 anos já. B12 dele, assim, acima dos 60%, ferro, ferritina, tudo, a maior zinco, as preocupações que a gente tem com o vegano, super bacana, dentro do fator de corte ali, tá? E vegano há 2 anos, só que há 2 anos, mais, né? Ele era meu paciente já há algum tempo, e ele fez uma transição gradual, e há 2 anos a gente faz esse acompanhamento, equilibrando, oferecendo da maneira mais variada possível fontes de energia, de proteínas, de vitaminas, de nutrientes de maneira geral. E ele é um cara assim
se a gente comparar com uma pessoa... Quando a gente fala assim, dá a impressão que o cara que come carne é mais saudável, né? Mas não, né? Eu estou tentando fazer essa comparação para vocês entenderem que o vegano, cara, ele consegue ser mais saudável do que quem come tudo. Existe o lado B da moeda, né? Aquele cara que acabamos de falar, que é vegano, ele vai lá e ele acha que ele vai ter uma vida bacana comendo arroz e banana, arroz e tomate, ele não vai ter, né? Então você precisa de um ajuste, você precisa de um equilíbrio, você vai precisar de uma orientação, pelo menos até você aprender a fazer isso. Legal. Ó, eu vou ler um pouquinho das perguntinhas hoje aqui, ó. A Marina, ela mandou uma mensagem aqui anterior falando que ela é super favorável, né, a esse tipo de proposta, né? E ela falou que se puder falar também sobre a necessidade de substituição ou não do consumo de proteína animal. Ela já ouviu muitos nutricionistas falarem que não há necessidade desde que a alimentação seja bem equilibrada. Substituição, como assim? Não ficou claro para mim. Substituir a proteína animal. Tá, por proteína vegetal. Não ficou claro para mim. Ó, se puder falar também sobre a necessidade de substituição ou não do consumo de proteína animal. Que ela já ouviu algumas nutricionistas falar que não há necessidade desde que a alimentação seja equilibrada. Tá. Assim, vamos responder de duas maneiras. Bom, primeiro, se ela estiver perguntando... Também assim, né, Xandão? A sua opinião, né? O que os outros nutricionistas falam, todo mundo, cada um fala uma coisa, né? Vamos falar o que você fala, a gente sabe que tá certo. Não, mas vamos falar o que tá estudado, tá? Vamos falar o que está escrito, tá bom? Eu tô brincando porque a gente sabe que você é um cara estudioso da área e a gente... por isso que eu tô brincando. Não é para te desmerecer ninguém, não. Mas eu sei que posicionamento, sua palavra tem peso. Então vamos lá. Isso, obrigado. Então, a substituição da proteína, eu imagino que ela esteja falando de alguma suplementação, né? Então, assim, não há necessidade de fazer uma suplementação de proteína extra alimentação, né? Ou seja, você vai lá, compra um produto industrializado, mesmo que vegano, né? Por exemplo, você tem aí whey's hoje, whey's veganos de proteína de arroz, proteína de soja, ervilha, né? Grão de bico, você tem assim whey's bons, né? Com proteína isolada desses alimentos, que vão te oferecer uma quantidade altíssima de proteína, assim como o whey protein do leite, tá? Ou whey da carne, né? Whey, na verdade, da carne a gente não chama de whey, a gente chama de proteína da carne. Agora, a gente consegue, por exemplo, com o oferecimento de leguminosas e de alguns suplementos fitoterápicos, assim, oferecimento de proteínas de maneira completamente satisfatória. Então, não há necessidade de fazer essa substituição. Se você, por exemplo, um bife aí de 100 gramas tem 25, depende do corte da carne, você tem de 22 a 25 gramas de proteína a cada 100 gramas de carne. Se você pegar, por exemplo, o feijão, em 150, 160 gramas de feijão, você vai ter a mesma coisa de proteína, né? Ah, Alexandre, mas a proteína não tem, vegetal não tem todos os aminoácidos essenciais, assim como a proteína da carne. É um argumento forte, né? Uhum. Só que a gente não precisa comer só o feijão, a gente consegue misturar essas proteínas vegetais, consequentemente conseguindo esse equilíbrio, oferecendo todos esses aminoácidos essenciais, que são 10. Né? Não é difícil fazer isso. É muito mais difícil equilibrar micronutriente, no caso da B12, do que proteína. Então, assim, pode ficar tranquila, porque a proteína não é problema para vegano. Tá. Tem bastante pergunta aqui, ó. O professor Marcelino fala aqui sobre a dieta vegana e manutenção da massa magra. O que você pode falar sobre essa questão? Treino, descanso, dieta. Igual. Não tem diferença. Professor, tá? Se você conseguir o aporte, ou seja, se a pessoa consegue o aporte de proteínas, de calorias, né, suficiente, necessárias, para que ele consiga ali um estoque de glicogênio que acontece ali de 6, 4 horas antes da atividade física, pelo menos, tá? Não adianta fazer a sua refeição antes do treino, querer ter um treino de performance. E que ele atinja essa síntese proteica pós-exercício até 4, 6 horas depois, não há diferença, viu, professor? Pode ficar tranquilo também, tá? Em relação a micronutrientes,
existe uma dificuldade, como eu estou repetindo, para ficar bem claro, né? A vitamina B12 é um problema no veganismo, tá? De qualquer maneira, a gente consegue manutenção disso também, tá? O zinco, por exemplo, o feijão também é rico em zinco, né? Existem, na nutrição, Carlinhos, é muito bacana você entender a composição bioquímica desses alimentos, porque você tem no próprio alimento substâncias que atrapalham a absorção de outras, assim, uma vitamina, um mineral que atrapalha a absorção de outro que auxilia a absorção, por exemplo, o caso do ferro, né? A gente fala de vegano, a gente fala de ferro também. O ferro do vegetal, ele é em grande quantidade, é um ferro não M, é um ferro que não tem uma biodisponibilidade tão grande quanto da proteína do animal. Só que existe, por exemplo, um fator de favorecimento de absorção, que é a vitamina C, que é o ácido ascórbico. Então, se você come lá uma salada, lá, uma couve, uma beterraba, um brócolis, um prato gigante de salada lá com grão de bico, feijão, ervilha, e você usa, por exemplo, um suco de laranja depois, ou tempera isso com limão, ou come uma fruta junto com a comida ou logo na sequência, você favorece a absorção desse ferro e você não vai ter problemas nas suas reservas de ferro, tá? Então, assim, professor, é tudo uma questão de equilíbrio, tá? Manutenção de massa magra está mais, desde que acompanhado com o nutricionista e a dieta equilibrada, está mais relacionado à quantidade de energia ingerida para o seu objetivo, o seu treino periodizado com um profissional adequado e o seu descanso, tá? Está muito mais relacionado a isso do que a falta de proteína na alimentação vegana. Legal, isso aí já acho que responde a pergunta da Santa Endorfina. As proteínas vegetais participam da mesma forma na construção da massa muscular quanto as proteínas animais. É a mesma coisa, né? Como você acabou de dizer, né? Nosso corpo ele não sabe o que é proteína vegetal, o que é proteína animal, né? Na hora que cai lá no seu estômago, você faz a quebra dessa proteína em aminoácidos e peptídeos com auxílio de quimiotripsina, tripsina, sais biliares, ácido clorídrico. Você vai lá e quebra essas ligações, essas pontes de sulfeto que ligam lá os aminoácidos. E aí você vai absorver lá no seu intestino, nas vilosidades intestinais, e vai absorver esses aminoácidos. Assim que esses aminoácidos absorvidos passam pelo teu fígado, vão lá para a sua corrente sanguínea bonitinho ficar disponível, quem transporta esses aminoácidos para dentro da célula, que está sinalizando que precisa de um aminoácido tal, é a insulina. Tá? Então, estou precisando de uma metionina lá na minha orelha. A insulina pega, tem uma sinalização, ela leva, né? Basicamente isso. Estou precisando de uma cisteína lá no meu dedão do pé. E acontece dessa maneira. Então, existe nosso corpo é muito bom, né? Então, assim, de acordo com a necessidade, nosso corpo determina e identifica o que está sendo mais importante naquele momento. E existe esse direcionamento extremamente inteligente por parte dele. Então, não existe. Nosso corpo não sabe o que é proteína animal e o que é proteína vegetal. Legal. Isso é bem... Uma coisa que ficou na minha cabeça, que você estava falando, é com relação às quantidades. Porque eu fiquei meio na dúvida, porque assim... Você falou, foi um termo que você usou que eu falei assim, mas será que é nessa linha? Você falou, às vezes o cara substitui com uma pratada de grão, sei lá, e assim, o cara que ele vai precisar, ele teria necessariamente para absorver os mesmos nutrientes, ele tem que comer mais quantidade, é um volume maior do que normalmente seria para uma pessoa que come carne, por exemplo? O volume de alimento a ser ingerido. Não estou nem falando de calorias, nada, mas é uma pessoa que tem que comer mais. Proteína? Para ele ter toda essa alimentação mais equilibrada, né, de certa forma, acho que é o que ele vai buscar mais esse equilíbrio da proteína que ele não tem animal, ele tem que comer muito mais volume de comida, ou não? Não, porque você tem alimentos de origem vegetal que tem mais proteínas do que a carne, proporcionalmente. Se você pegar, por exemplo, a espirulina que eu acabei de citar, tem 27, 28 gramas de proteína em cada 100 gramas de produto, né? Se pegar, por exemplo, entre outros fitoterápicos, né? Se você pegar Ora Pronobis, se você pegar me fugiu o nome agora, a clorela. Então, assim, você tem assim uma quantidade altíssima de antioxidantes e de proteína presente, tá? Então, não necessariamente você precisa fazer um prato gigantesco de leguminosas e de algas e de suplementos fitoterápicos para que você consiga atingir a mesma quantidade. Ter uma absorção
facilitada de micronutrientes, de vitaminas, por exemplo, ferro, por exemplo, é diferente da proteína. Como eu falei, nosso corpo ele não sabe identificar o que é proteína animal e o que é proteína vegetal. Aminoácido é aminoácido em qualquer lugar. Entendi. Então, não, esses nomes que você está falando, que não são usuais para mim, que eu não sou vegetariano nem vegano, são produtos ou vegetais que são fáceis de ser encontrados, Alexandre? Assim, hoje é algo que a pessoa encontra na quitanda ali uma hora pro nobis? Não, ainda não é desse jeito, mas eu imagino que dentro, no máximo, de uns 5, 6 anos vai ser, Carlinhos. Porque é uma coisa, esse é um movimento tão bacana, cara, que está crescendo assim de maneira exponencial. E isso é muito legal. Eu acho que já já a gente vai ter assim um acesso muito mais facilitado, que é exatamente o sofrimento do vegano, né? Os produtos ainda industrializados ainda são muito caros, né? Um valor difícil e a dificuldade de encontrá-los também existe, né? Se você for numa farmácia hoje de manipulação, uma farmácia boa, você vai encontrar espirulina, clorela, moringa, ora pronobis, entre outros fitoterápicos ricos em proteínas, tá? É claro que Entendi. você não vai achar na quitanda ainda. Pelo menos não nas que a gente está pensando. Tá. Então, assim, na verdade, assim, a pessoa que vai para esse caminho, assim, ele está fadado hoje a consumir alguns produtos manipulados para ele poder ter a oferta necessária dessa proteína ou dos nutrientes ou desse equilíbrio todo. E ainda hoje ele tem que buscar esses recursos. Ele não consegue só com a comida em casa fazer. Consegue. Não precisa, Carlinhos, tá? São maneiras, por exemplo, são maneiras, quando a gente busca esses produtos industrializados ou manipulados, é uma maneira de facilitar a vida do paciente, facilitar a vida do indivíduo, tá? Então, por exemplo, imagina que ele não consegue comer. Tem gente que não gosta de feijão. Uma vez eu atendi uma vegana que não gostava de leguminosas, né? Uma ervilha? Não gosto. Grão de bico? Não gosto. Fica difícil conseguir equilibrar a dieta. O vegano ele já tem essa dificuldade, não tem todos os grupos alimentares na dieta, né? E aí quando você não gosta de algum grupo alimentar extremamente nutritivo que iria ali complementar a alimentação, aí você é obrigado a recorrer, por exemplo, para uma manipulação ou para uma fitoterapia aí, tá? Mas se a pessoa tem bons hábitos alimentares, come cereais enriquecidos, vegetais de beterraba, cenoura, brócolis, couve-flor, feijão, não há necessidade de suplementação com cápsulas e qualquer outro suplemento, tá, Carlinhos? Isso é mais para facilitar a vida do indivíduo. Tá. E assim, apertei um botão aqui. Voltou, né? Puxando um pouco agora para o tema propriamente. Tá comigo, Alexandre? Opa, tô ouvindo. Tô beleza. É que tava rodando uma rodinha aí. Rodando a rodinha é boa, hein? Tá. Ó, é que assim, voltando um pouco pro tema nosso, o que você aponta de principais efeitos disso no organismo? Falar um pouco mesmo se tem só benefício, se tem algum problema que pode acontecer ou não, se a dieta está impecável, só benefício. Quais são os efeitos mesmo do veganismo no organismo nosso? Benefícios, você tem assim, uma taxa de mortalidade indicada por problemas cardiovasculares extremamente menor, tá? Como eu disse lá no comecinho da nossa conversa, veganos organizados nutricionalmente, eles têm um índice de colesterol, dislipidemia de maneira geral, né, triglicerídeos, assim, extremamente controlado, extremamente baixo. Isso, com toda certeza, é um prolongador de vida, tá? Aumenta muito a longevidade. Existem, por exemplo, estímulo à produção de óxido nítrico, recuperação, melhor sono, mais exposição. Existe uma teoria de acidificação do pH sanguíneo, aí já é um pouco mais complexo falar disso, porque o nosso corpo ele muda pH em casos muito extremos de doenças, casos oncológicos, por exemplo. Caso contrário, a gente consegue fazer esse controle.
tá? Malefícios, Carlinhos, do vegano não organizado nutricionalmente, daquele cara que não consegue atingir as necessidades por uma falta de orientação ou por um hábito errado. Não dá para ser um vegano saudável comendo arroz e banana, né? Comendo arroz e tomate, arroz e alface. Então, se você consegue oferecer de maneira equilibrada, com o auxílio do nutricionista, ele vai ter uma vida boa, não tem um malefício associado, tá? Tem essa dificuldade de encontrar o alimento, o valor é muito alto ainda, né? Salvo aí o ressalvo da vitamina do complexo B, que existem situações emergenciais que você precisa suplementar sim. Então, vai ter alguns momentos que você vai ter que suplementar, se essa pessoa ela não conseguir um aporte aí nutricional adequado, tá? Isso você vai monitorando tudo com um exame de sangue. Sim, exatamente. Você faz lá, você dosa tudo em níveis sanguíneos, lá em níveis plasmáticos. Você pede lá B12, vitamina D, zinco, magnésio, sódio. Hoje em dia, essa parte bioquímica é muito fácil, né? Qualquer laboratório hoje é capaz de dosar isso simples, de maneira extremamente simples. É muito fácil e muito garantido, tá? Muito confiável. Tá, entendi. A indústria tá investindo bastante nessa questão, né, cara? A gente vê pelos congressos hoje. Hoje tem um congresso que a gente até faz parte, né? A Body Metrics é expositor nesse congresso, que é o Gluten Free, né? Que lá tem uma área desse congresso que eles levam muito para essa área do veganismo, vegetarianismo, e já é um negócio que também não tem nada. Não sei onde que o nome do Gluten Free entra tanto não sei o quanto que eles abordam a questão do nome, mas lá, quando a gente está presente, a gente percebe que lá nesse congresso tem um movimento muito grande dessas pessoas vegetarianas, veganas, e as palestras vão muito para essa linha. Então, assim, é muito... Hoje está crescendo tanto, Carlinhos, que hoje você tem cursos de pós-graduação, né? Relacionados ao tema, vegetarianismo, veganismo, né? Congressos, palestras, sempre, né? Mas quando você consegue montar um curso, cara, de pós-graduação para o tema, é porque realmente o movimento está aumentando, está crescendo. Como eu falei no início, eu acho isso ótimo, cara. Eu acho que se a gente tiver um pouquinho mais de consciência, a gente vai deixar o mundo melhor aí para os nossos netos. Tem a Cláudia aqui está falando aqui, a suplementação de B12 tem eficácia comprovada? Já participei de eventos científicos que relatam não eficácia a longo prazo. Cássia? Pegou? Conseguiu pegar? Como é o nome dela? Cássia? Não, Cláudia. Cláudia. Ô, Cláudia, a suplementação de B12 ela é eficiente, tá? B12 é uma vitamina de extrema importância no nosso organismo e ela tem uma eficiência, assim, absurda. É lógico que quando você tem níveis fisiológicos de B12, quando você faz essa suplementação, não necessariamente esses níveis vão ultrapassar o upper level. Você não vai ter aí uma super dosagem de B12 porque você está fazendo uma suplementação, né? O nosso organismo elimina vitaminas hidrossolúveis. Então, em 14, 15 anos já agora de formação, eu nunca vi uma hipervitaminose B, tá? Nunca vi. Então, mas eu já vi hipovitaminose B, né? E com a suplementação de B12 se mostra muito eficiente sim, tá? É lógico que a gente, de maneira inteligente, a gente não suplementa só a B12, a gente tem cofatores, como eu falei lá no início, que favorecem a absorção de algumas vitaminas e minerais, né? Por exemplo, com a B12, é inteligente sempre suplementar ácido fólico junto, ou folato, né? Algum participante ali na formação de hemoglobina junto com a B12. Então é interessante a gente pensar no sinergismo desses nutrientes. Quando a gente fala em veganismo, isso é extremamente importante. Por exemplo, o feijão é rico em zinco, né? O zinco é um mineral assim que aparece com bastante deficiência na alimentação vegana. Mas aí você tem lá, junto com o feijão, você tem fitatos, né? E esses fitatos, eles atrapalham
a absorção do zinco. Então, o que você faz? Se você deixar esse feijão de remolho, né, que é aquele hábito de colocar o feijão na água e deixar de um dia para o outro, ou pelo menos 6 horas, você elimina grande parte desses fitados e aí você vai ter uma melhor absorção do zinco. Por isso que, quando a gente fala de interação entre nutrientes, é muito importante a ajuda do nutricionista que entenda dessa composição bioquímica. Aqui tem uma que eu não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, como não é da minha área. Metilcobalamina formativa da B12 será mais eficiente para o organismo. É uma afirmação ou uma pergunta? É uma afirmação. Procede? Cobalamina ou metilcobalamina, dá para fazer a suplementação das duas, né? Que é a famosa B12, né? Tem alguns pesquisadores que dizem que a metilcobalamina tem uma absorção melhor, mas o nosso corpo consegue fazer a ligação. Você pode suplementar cobalamina, que também vai funcionar bem. Eu prefiro a metilcobalamina. Legal. Então, bastante coisa da B12 aí. Os complexos vitamínicos são eficientes nesse sentido? Falando da B12 ali, o Daniel está perguntando. A gente tem que tomar cuidado com a qualidade desses suplementos, né, Carlinhos? Então, tem suplementos hoje que eles são liberados de fiscalização, né? Que você não tem ali o registro do Ministério da Saúde, né? Da Anvisa e tudo mais. A recomendação é que você busque suplementos alimentares que possuam esse registro, né? Porque senão, infelizmente, você pode estar consumindo aí um alimento pensando que é uma coisa e ser outra. Infelizmente, é um problema que a gente vive constantemente no nosso país. Ó, Xandão, médicos veganos que está acompanhando a gente aqui. Opa. Fala um pouco sobre a redução no risco do diabetes tipo 2. Cara, dessensibilização na insulina está diretamente relacionado com o consumo de vegetais, são de gordura visceral. Então, quando você faz uma dieta rica em vegetais, em legumes, quando você faz uma dieta rica em fibras, né, o vegetarianismo e o veganismo precisa, né, para todos nós, mas principalmente esse pessoal, eles consomem uma quantidade riquíssima em fibra. Isso, de maneira nítida, tem uma redução glicêmica. Isso você promove uma diminuição na liberação dessa glicose para a corrente sanguínea, a nível ali intestinal, estomacal. Isso faz com que você segure, você poupe liberação de insulina. Então, você faz uma curva glicêmica menos acentuada, seu pâncreas libera menos insulina, a captação dessa glicose é mais direcionada do que centralizada na região abdominal, culote, quadril, né? Consequentemente, se você consegue um emagrecimento, uma redução desses adipócitos, você tem uma melhora da sensibilidade da insulina, consequente uma menor inflamação, e aí você começa a ter aí um índice de OMA, um índice de beta, OMI-R beta, mais favoráveis, né? A sua hemoglobina glicada diminui. Mas está diretamente relacionado à boa alimentação. E o vegano, de alimentação organizada, ele tem tudo isso. Dificilmente. Existem casos genéticos, óbvio, né? Também tem o outro lado da moeda, viu, Carlinhos? Tem o pessoal que se torna vegetariano ou vegano e começa a comer carboidrato de maneira desenfreada, carboidrato simples, né? E isso faz com que você acabe aí tendo uma superestimulação dos processos de captação de glicose, uma superprodução de insulina. Isso gera gordura localizada, você deposita isso em forma de triglicerídeos nos seus adipócitos ali no seu abdômen. Isso favorece cada vez mais a dessensibilização da insulina, seu pâncreas tem que produzir cada vez mais, e é uma bola de neve. O contrário é verdadeiro, que eu acabei de explicar. Deu para entender? Interessante isso aí, porque eu observei esse comportamento próximo de mim aqui na família. Houve um aumento de consumo de carboidratos simples considerável, eu achei, entre as pessoas que foram para o vegetarianismo. Isso precisam de estar em contato com o nutricionista para puxar a orelha mais de perto, mais vezes, né? Tem uma outra aqui, ó. O risco de deficiência da B12 é menor no veganismo do que no vegetarianismo simples? Não. A gente tem aí fontes o vegetariano, por exemplo, ovo,
ele tem aí a presença de vitamina B12 na gema do ovo. Não tem uma boa absorção, assim como na carne, mas existe a presença de vitamina B12 na gema do ovo. Então, se o vegetariano que come ovo lá de galinhas soltas, lá como a gente conversou no início, ele tem uma possibilidade, uma probabilidade muito menor de ter uma deficiência de B12 comparado ao vegano. Ah, entendi. Então é o inverso da pergunta. Na verdade, o vegano ele tem mais risco de ter deficiência, então. Sim, sim, o vegano é maior. Correto? Ah. Bastante pergunta hoje aqui, hein, Xandão? Vou puxar aqui na interrogação, que tem uma aqui também. Olha lá. Ah, perguntando se o veganismo. Eu vou deixar você responder, eu já imagino a resposta. Se ele é seguro para crianças. Sim, sim, extremamente seguro. Na verdade, você vai criar uma criança já com bons hábitos, né? E eu vou sempre repetir isso, né? Com uma alimentação organizada, né? Então, se você tem aí uma alimentação organizada que oferece grupos alimentares que vão ser suficientes para te nutrir, completamente seguro para a criança. Você não vai impedir o crescimento de uma criança, como eu disse no começo da nossa conversa. Você não tem um déficit de proteína, você não tem um déficit de nutrientes no veganismo, sempre tomando cuidado e fazendo a ressalva com a B12, que pode ser que às vezes haja necessidade. Só. Tem mais pergunta aqui. O pessoal está aprofundando aqui, Xandão. Médicos veganos aqui. Fala um pouco Eita! da diferença da microbiota do vegano para o onívoro. Ah, tá. Legal. Então, tem alguns artigos que mostram que a microbiota do onívoro ela é um pouco inflamada, né? Um pouco não, muito inflamada, causando problemas de divertículos, diverticulites. Então, a microbiota do vegano, por ser uma alimentação rica em fibra, em pré-bióticos, né? A gente considera uma microbiota melhor. Como eu falei em relação ao tema lá das pós-graduações dos congressos, hoje em dia você tem cursos falando só disso, de microbiota intestinal, né? Então a gente tem ali no nosso intestino uma relação interessantíssima entre neurotransmissores, serotoninas, dopaminas, grelina, leptinas, que são de extrema importância na sensação de prazer, na saciedade e principalmente no controle oxidativo e em cima do seu sistema imunológico. Eu considero que a microbiota do vegano, cara, se você vê um vegano doente se alimentando bem, é uma exceção. Os caras não ficam doentes, Carlinhos. A microbiota dos caras é fantástica, velho, sensacional. O sistema imunológico de um vegano e de um vegetariano é muito melhor do que de um onívoro. A sensibilidade ali ao controle de patologias ali com células de serial killers, que são células de primeiro ataque, é muito maior no veganismo. Pô, legal isso aí. Isso aí é uma coisa que... Quer dizer, basicamente a gente só estamos tendo pontos positivos Perguntas mesmo, tão né? boas, hein, cara? De questão de quem adere essa... Hã? Perguntas tão boas, cara. Não ouvi. Então, não, tá, Perguntas? o pessoal tá bem legal. Veganos têm risco maior de desenvolver AVC? Por quê? Não. Não, o contrário, tá? Assim como eu falei anteriormente, o vegano ele tem um controle cardíaco, um controle de colesterol, triglicerídeos. E se ele manter o peso dele adequado, aquele vegano que come um excesso de carboidratos, não tiver essa resistência à insulina, esse processo inflamatório, não. O vegano ele tem um risco muito menor de doenças cardiovasculares, cerebrais, do que o onívoro, tá? Não, não tem não. Show de bola. Ah, Isara tá elogiando a live aqui, tá gostando muito dos conteúdos. Vamos lá, galera, tá legal. Mandem mais perguntas aqui, que hoje foi. O Xandão tá tendo que trabalhar aqui às 9 da noite. Vamos embora, Xandão. Bora, bora, tamo bem.
Ai, ai. Ô, Xandão, e me fala uma coisa, você estava falando a questão dos atletas, como eu tenho, né, uma vivência maior nesse universo, e eu talvez, talvez porque faz um tempo já que eu estou afastado, né, e veio uma crescente, né, esse movimento cada vez maior. Então, assim, acho que há 20 anos atrás, não eram tantas pessoas, 15 anos atrás, que estavam nesse movimento tão mais presente que é hoje, né? Então eu não tive contato mesmo. Eu não posso falar que eu treinei um cara vegano, porque eu nunca treinei. E a resposta Você falou assim, no final das contas ele consegue atingir a mesma performance, mas ao longo do processo de construção, nível de velocidade de recuperação, tudo isso é a mesma coisa. Se o cara está bem nutrido, eu posso falar, tratar a pessoa da mesma forma. Não tem dó não, Carlinho. Pode descer a lenha. Tentar marreta. Cara, tem uma coisa muito legal que a gente quase esqueceu de falar. Suplementação de creatina. Cara, é incrível como o vegetariano e o vegano, eles respondem à suplementação de creatina. Antes que alguém fale aí, tá, gente? Creatina é um produto animal presente na creatina. São 3 aminoácidos bonitos ali, são de origem vegetal, tá beleza? Então vamos lá. Carlinho, como o vegano e o vegetariano eles não consomem alimentos de origem animal, que é a maior fonte de creatina na dieta, quando a gente utiliza uma suplementação de creatina no vegano e no vegetariano, rapaz, você vê assim a performance dos caras aumentarem 30% em 3, 4 semanas. Lógico que depende da periodização do treino, mas é uma coisa incrível, tá? A creatina é um suplemento fantástico. A quelação de glicose, a ressíntese de ATP aumenta numa uma quantidade incrível. Muito, muito, muito bom. Creatina é fantástico para todo mundo, mas para o vegano e para o vegetariano é uma coisa assim, parece um doping, cara. Legal, cara, porque e o negócio que você falou assim, realmente muitas pessoas falam em creatina pensam que é de origem animal. É algo que meio que parece que a cabeça vai para a carne já, né? Não sei se fala assim. É algo interessante. É porque a história da creatina lá atrás, o cara conseguiu isolar a creatina primeiro, né? Da carne, né? Então o cara conseguiu extrair a creatina lá, o alemão lá, ele conseguiu extrair a creatina da carne. E aí, de tempos para cá, lógico, inclusive pela viabilidade, né, pelo valor financeiro, existe uma creatina hoje, uma creatina alemã, que chama a gente fala Creapure, né? O pessoal aí vai me corrigir, fala que é Creapure, que é comprovada. Ela é uma das creatinas assim que eu mais indico. Existem várias marcas, é uma creatina alemã, como eu acabei de dizer, e ela tem uma garantia de ser 100% vegetal. Ela é garantida 100% vegetal. Legal, show de bola. Quer ver? Tem mais pergunta aqui. Qual o melhor horário para tomar a metilcobalamina? E a interação fármaco-nutriente? A metilcobalamina não é um fármaco, tá? É um nutriente. Então, a melhor hora para que você qualquer nutriente, mineral ou vitamina é pós-refeição, tá? Então, acabou de almoçar, acabou de tomar seu café da manhã, ou fez seu jantar, vai lá, copão d'água, bonitão lá, uns 200, 250 ml de água, e manda seu suplemento vitamínico e mineral para baixo, tá? A absorção vai ser melhor nesse momento. Você tem todo um processo digestório naquele momento de absorção que vai favorecer a utilização desse suplemento ou complemento. Aí, ó, o Daniel dando um reforço aí. Ficou por muito tempo sem usar creatina. Quando voltou a usar, sentia a diferença bruta. O Daniel é brutão, né? Daniel é amigo nosso aqui, então a gente está brincando um pouquinho mais. Quais os perigos do veganismo caso a pessoa esteja fazendo por conta própria, sem acompanhamento nutricional? Acho que vai ser uma das últimas aqui, hein? Daqui a pouco derrubam a gente. O principal problema do veganismo ou do vegano que não busca essa orientação nutricional é não conseguir atingir a necessidade de micronutrientes.
Como eu falei, proteína, se o vegano ele come leguminosas, cereais, o grande problema está nos micronutrientes, tá? Então, você corre o risco de ter uma deficiência de zinco, de vitamina B, de complexo B, B12, magnésio. Você tem aí alguns riscos, e isso vai trazer problemas assim, desde uma anemia, um cansaço, uma fadiga, até um processo aí mais sério que pode te levar até a morte se você não suplementar ele. E o vegano tem uma qualidade e um defeito, viu, cara? Ele é extremamente teimoso, cara. Ah, é? Nossa, o vegano é teimoso, meu irmão. É. Mas ao mesmo tempo é uma qualidade, tá? Mas, assim, em que sentido, assim, você fala assim, são pessoas que questionadoras ou que, por Extremamente. exemplo, são resistentes a... Não, questionadores absurdos, né? Isso é muito bom, isso faz com que as coisas melhorem, né? E não abre mão do seu ponto de vista por nada, né? Então, isso é uma vantagem. Ao mesmo tempo, né? A gente tem uma certa dificuldade de convencimento em alguns casos. Expondo todo o conhecimento possível. Legal. Muito positivo, muito mais pontos positivos do que para o organismo, né? Do que negativo para o organismo. Eu acho que é isso, né, Xandão? A gente está aí, daqui 3 minutinhos vamos derrubar a gente. A gente acho que já pode ir para um fechamento aí de tudo que foi falado. Deu para, sim, deu para sacar que é um movimento que realmente só vai crescer, porque para quem hoje, né, tá com essa preocupação, né? De realmente pensar no planeta, pensar na mudança realmente, de fazer a diferença, né? Cada um fazendo um pouquinho da diferença, é um movimento que só tende a crescer, né? E aí, quando você vem com essas informações que só reforçam que, sendo feito da forma adequada, que fazer da forma adequada é ter um acompanhamento nutricional. Ter um acompanhamento nutricional não é nada diferente do que qualquer pessoa tem que ter na vida, porque mesmo você que come carne, ele tem que ter um acompanhamento, não adianta ser, não é verdade? Então, assim, não faz, é uma questão do cara tomar uma decisão de que tipo de alimentação ou de estilo de vida que ele vai seguir. Ambos necessitam de acompanhamento nutricional para fazer bem feito, porque quem não é vegano e também faz tudo de qualquer jeito, está na mesma, vai estar uma saúde péssima e é igual, né? Mas Consegue errar, você tende a consegue ser um errar, movimento, consegue tende a ser um movimento que só cresce, né? sim, você consegue errar das duas maneiras, né? Pelo exagero e pela falta. Você peca pelas duas formas, né? Então é bem sensato isso aí que você falou, né? A gente precisa aí de um equilíbrio, de uma organização. Eu acho que no Brasil isso ainda é muito carente na nossa população. Não dá para falar que é por culpa de alguém ou não, mas a gente vive hoje ao redor de informações extremamente confusas, às vezes até mentirosas, tentando sempre almejar o lucro, né? Infelizmente a gente fica no meio aí com aquela formiguinha ali tentando melhorar, desmistificar, mostrar realmente o que é provado, estudado cientificamente. A quantidade de fake news, a quantidade de informações que a gente encontra hoje na internet é absurda. E para finalizar, o que eu quero falar é assim, melhore, tá? Melhore gradativamente. Se você não consegue melhorar tudo de uma vez, comece de pouco, né? E isso não serve só para o vegano e para o vegetariano, serve para o onívoro, tá? Serve para o carnívoro, serve para todo mundo. Então, tudo que você puder fazer hoje, um pouquinho por dia, se todo mundo pensar dessa maneira, você não tenha dúvida que a gente vai conseguir melhorar para os nossos netos. Com certeza, com certeza. Bom, cara, só tenho a agradecer mais uma vez aí sua presença na noite de hoje. Sim, você sabe o tanto que eu te admiro, eu vou falar várias e várias vezes isso. Sei que você é um estudioso, você é um cara que não fala as coisas sem propriedade, então assim, isso é o que enriquece o nosso bate-papo.
Hoje foi uma live bem legal, muita gente fazendo pergunta, bastante pergunta relevante aí. Eu acho que essa é uma live que vai ter o Médicos Veganos está falando aqui para você não falar mais de ideologia e modinha, porque menospreza a luta deles aí. Não foi por mal, tenho certeza. Não... Falei Acho que isso foi não, até, né? acho que foi eu que falei, talvez, de ideologia, eu não sei. Enfim, se falamos, não foi a ideia de menosprezar nada, pelo contrário, Muito né? pelo O contrário, estamos tema aqui para foi. tentar ajudar vocês. Exatamente, com certeza. Show de bola. E assim, mais uma vez, cara, falar pessoal, a nossa live hoje foi em prol do Lar São Francisco de Assis. Vou deixar nos stories depois os dados da instituição para quem quiser colaborar. Então a ideia continua a mesma, né? Já que estamos falando aí de melhorar para o planeta, melhorar como pessoa. Então quem tiver interesse e intenção de ajudar, vamos deixar lá, é um asilo. Então, o Xandão veio aqui trazer informação de qualidade aí pro pessoal de forma solidária. Agora, quem puder também de forma solidária, ajuda lá o Lar São Francisco lá que eles estão precisando. Muito bem. E só tenho a agradecer, cara, de verdade. Só tenho a agradecer. Vamos marcar outras e outras e outras. E vamos que vamos. Bora Quero sim, meu irmão. deixar para você encerrar aí, cara. Cara, eu venho aqui te agradecer. Meu dia é extremamente corrido. A gente trabalhou no mesmo ambiente por um período, você sabe como é, a correria, a leitura. Tenho pouco tempo para ficar na internet, tenho pouco tempo para as redes sociais. Gostaria de divulgar, de informar, de orientar melhor utilizando minhas redes sociais. Infelizmente, ou eu faço a rede social, ou eu atendo o paciente na clínica. Mas, gente, depois aí, se vocês quiserem, aí o Instagram é Alexandre Laverde, nutricionista Alexandre Laverde. Até aí que eu, melhor possível, tento ajudar todo mundo, tá? E queria agradecer de novo o seu convite, Carlinhos. Obrigado, meu irmão, tamo junto, você é um cara que eu admiro. Você tá trabalhando demais, tá ficando tudo branco aí, bicho. Pode deixar que nós vamos fazer mais rede social. Nós vamos convidando você para as lives, mais e mais. Daqui a pouco você vê se está toda Ah, hora fazendo live. toda vez que eu te vejo, eu fico... Puto, o Carlinhos deve estar puto comigo, velho. Porque você me convida a fazer um monte de coisa, cara, e eu não tenho tempo para fazer, cara. Me desculpa, irmão. Imagina, mas pô, eu sei que essa horinha que você dedicou aí pra gente, eu sei que foi seu esforço, você tem que abrir mão de família, a gente sabe como que é, cara. Todo mundo aqui, por isso que eu acho que assim, só agradecer mesmo, todo mundo aí, ó, pessoal batendo palma, aplaudindo, hoje foi bem legal. Tá de parabéns aí. E é isso aí, cara. Vou finalizando a live, eu vou deixar ela salva no nosso IGTV. Ela vai para o nosso blog em formato de podcast, vídeo e vai ficar no canal do YouTube também para quem quiser acompanhar depois. Abraço, meu irmão. Boa Obrigado, noite. velho. Fica com Deus aí. Obrigadão. Boa noite.